Em 2009, com a Mattel com os direitos das Bratz, ela estava completamente comprometida em trazer sua versão das Bratz para a prateleira. Mas o que ela não sabia é que a MGA iria conseguir reconquistar os direitos das Bratz em pouco tempo, o que fez ela ter que devolver os direitos das Bratz e ainda ter que pagar uma taxa de 310 milhões de dólares para a MGA, o que fez ela precisar lançar um produto para tirar ela desse buraco. Mas o projeto Monster High começa, na verdade, em 2007, quando um designer chamado Gretchen Sander, que trabalhava para a Mattel, teve a ideia de criar uma linha de bonecas com traços monstruosos que se passava no ensino médio. Bom, ele apresentou esse projeto para a Mattel, que gostou, e pediu para que alguns designers da empresa fizessem suas versões das bonecas, inclusive o Gretchen Sander, que na época era só um designer de caixas. E uma dessas designers foi a Aline Martinez, que comentamos nos últimos vídeos, que foi a criadora de MyCine. E com esses desenhos eles conseguiriam criar protótipos 3D. E assim surgiu dois tipos de protótipo, pelo menos dois tipos de protótipos que nós temos acesso, que vazaram. E um deles, as bonecas são tipo MyCine. Elas têm uma proporção idêntica às das MyCine. E os outros foram os protótipos criados pela Aline Martinez. Ambos os protótipos têm Draculaura, Frank e Claudine. E com esses protótipos em mão, eles apresentaram para crianças para que elas pudessem escolher o que elas mais gostavam em cada protótipo. E assim elas escolheram as proporções que a Aline Martinez criou e as roupas que elas mais gostaram. O único designer inteiro que foi salvo da Aline Martinez foi o da Laguna, que foi completamente desenhada por ela. E as botas da Draculaura também foram desenhadas pela Lily. Bom, mas antes que o projeto pudesse ver a luz do sol, a Mattel decidiu dar uma pausa nele e decidiu focar na Barbie e em MyCine. Mas isso aconteceu naquela época em que a Mattel já tinha entrado na justiça falando que os direitos das Bratz pertenciam a eles. Elas ganharam, depois a MGA conseguiu os direitos de novo e a Mattel teve que dar uma grande quantia de dinheiro para a MGA. As vendas de MyCine tinha caído muito e as de Barbie também não estavam lá aquelas coisas, o que fizeram eles dar uma reacendida no projeto Monster High. E assim, em 2010, Monster High eram oficialmente lançadas. Something's lurking the halls of Monster High. Something killer. Something fierce. Now we're fierce. Monster High. Teen children of legendary monsters. Frankie's electrifying, stitching with style. Claudine's killer boots, fantastic smile. Dracula's vamping, confab and more. Laguna's true blue, fishnets galore. Clear to now, drip and go bling. Freaky, streaky, bangs, bangs. It's a monsterista thing. Get your fashion freak on. Wicked style so good, it's scary. Monster High doll. E elas literalmente pararam o mundo. Elas eram completamente diferentes de todas as linhas de bonecas que já tinham chegado na prateleira antes. Elas eram completamente articuladas, vinham com suporte diário, elas eram muito diferentes uma das outras, cada uma com seu próprio estilo e personalidade. Elas fizeram um sucesso gigantesco, chegando a esgotar em todas as lojas e sendo muito difícil de encontrar uma. As principais e primeiras personagens lançadas foram Draculaura, Frank, Claudine, Cleo, Dulce, Laguna e logo depois Hit e Gullia. Bom, a MGA prepara o comeback das Bratz, que não foi muito bem recebido. As bonecas não estavam vendendo muito bem, e um dos grandes motivos é porque agora Monster High estava no jogo, o que fez a MGA criar uma linha chamada Bratzillas, que eram intituladas as primas bruxas das Bratz. Cousins of the Bratz, brewing up some fun in cafes now. Yasmina sees your future now. Chloe, I change you into wow. Megana, I have the power to fly. Sacha Bella, I talk to animals. Hi, Jade fixes broken heart. Que foram lançadas em 2012 para competir com Monster High. Elas tinham essa pegada mais dark, vinham com suporte e eram articuladas. Mas uma coisa que diferenciava elas das Monster Highs é que elas tinham olhos aplicados de acrílico. Mesmo sendo bonecas muito bonitas, elas não chamaram muito a atenção do público. Eu particularmente acho elas incríveis. Eu acho elas muito bonitas, as roupas delas são muito bem feitas, muito bem detalhadas, sabe? Eu adoro o rosto delas, os screening delas são muito incríveis. Elas não fizeram tanta popularidade entre o público. Ainda em 2012, tentando bater de frente com Monster High de alguma forma, a MGA coloca nas prateleiras bonecas chamada Novi Star.
Barbie Star's dolls come with pets, now on planet Earth, each sold separately. Hello! O conceito delas eram bem diferentes e até bem original. Elas eram alienígenas. As bonecas eram bem menores do que uma Monster High. Cada uma tinha alguma função especial, sabe? Algumas acendia, outras tinham um líquido de glitter dentro da perna, que quando você virava ela de cabeça para baixo, esse líquido escorria. Outras tinham um cheiro especial, outras brilhavam no escuro. Elas tinham essas gimmicks, assim, sabe? Apesar de ter um conceito muito original, elas também não fizeram tanto barulho assim. O que levou as Nova Stars e as Bratzillas serem descontinuadas em 2014. Como a Mattel estava no topo naquela época, ela não queria perder esse lugar de jeito nenhum. Quando as Bratzillas foram lançadas, a Mattel ficou com um pouco de medo de que elas dessem certo e fizessem sucesso e tirassem os alas fortes de Monster High. Então ela começou a planejar uma linha de bruxas adolescentes que estavam na escola. Basicamente o mesmo conceito de Bratzillas. Mas eles mudaram de ideia e começaram a planejar uma linha de bonecas que eram filha dos personagens de conto de fadas mais famosos. Assim como Monster High eram filhas dos monstros mais famosos. Bom, assim, em junho de 2013, Ever After High era lançada. Welcome to Ever After High, the school for the teenage sons and daughters of famous fairy tale characters. Apple White, daughter of Snow White. Raven Queen, daughter of the Evil Queen. Madeline Hatter, daughter of the Mad Hatter. And Briar Beauty, daughter of Sleeping Beauty. They can change their future and rewrite their destiny. Dolls sold separately. Are you a royal or a rebel? As principais e primeiras personagens apresentadas pra gente eram Raven Queen, filha da Rainha Má, Apple White, filha da Branca de Neve, Madeline Hatter, filha do Chapeleiro Maluco, Briar Beauty, filha da Bela Adormecida, Ashley Ella, filha da Cinderela, e Hunter Huntsman, filho do Caçador. É muito comum que linhas de bonecas tenham filmes e séries animadas, para ajudar a promover as bonecas e a vendê-las mais. Mas uma coisa que se destacava em Ever After High era a história. Tanto dos livros, da série, dos filmes, eram muito boas, sabe? Muito bem desenvolvidas. Fora isso, as bonecas também eram incríveis. Elas conseguiam transmitir de que conto de fadas elas faziam parte pelos detalhes das roupas, que eram muito bem feitas. Bom, elas foram muito populares e venderam muito bem, mas infelizmente elas não duraram muito. 2015 é conhecido como um dos últimos anos que a gente teve bonecas boas naquela época, sendo o último ano que iríamos ver Ever After High e Monster High do jeito que estávamos acostumados. Em 2016, a Mattel decidiu dar uma infantilizada em seus produtos. Inclusive, um dos motivos para que Monster High precisou passar por isso é porque, na época, os pais não queriam mais comprar as bonecas, falando que elas eram muito inapropriadas para as crianças. Em 2016, Monster High passa por um reboot e Ever After High passa por um rebranding. Até a Barbie sofreu com essa infantilização dos produtos da Mattel. Bom, as vendas das bonecas em si não estavam mais como antes. Os tablets e brinquedos tecnológicos eram o que estavam em alto na época, e isso fez as bonecas ficarem de terceiro plano. O que levou a Mattel, além da infantilização, também fazer um grande corte de gastos em seus produtos. Então, as bonecas também perderam muita qualidade. As roupas delas não tinham mais os detalhes de antes, a pintura não era igual à das bonecas de tempo atrás. Inclusive, a Barbie, de um tempo pra cá, adotou uma técnica que deixa a pintura completamente pixelada e é muito feio. Bom, a queda de compras de bonecas Monster High e Ever After High estava gigante, o que em 2018 levou as linhas a serem descontinuadas. O que fez a gente entrar em uma época em que não tinha nenhuma boneca boa praticamente nas prateleiras. A Barbie não estava lançando nada interessante e quando lançava
provavelmente era para a linha Collector, mas em 2019 as coisas começariam a mudar de novo. Porque em julho de 2019, MGA lança as LOL OMG. Que era um spin-off dos seus brinquedos surpresa, que eram as bonequinhas LOL Surprise. As bonecas eram extremamente bem feitas e detalhadas. As pinturas delas eram de qualidade, as roupas eram cheias de detalhes, elas vinham com suporte e a embalagem delas era uma experiência à parte. Mas não parou por aí, porque em 2020, um ano depois, a MGA lança as Rainbow High, uma linha completamente voltada para high fashion. As bonecas tinham olhos inseridos, suporte, roupa extra. As roupas eram extremamente bem feitas, com detalhes que a gente nunca tinha visto em bonecas Playline antes. E elas com certeza foram as responsáveis por reviver o mundo das fashion dolls. Bom, infelizmente elas não estão mais tão fortes como elas eram pouco tempo atrás. Elas deram uma queda. Ainda são bonecas muito boas, tanto as LOL OMG quanto as Rainbow High, mas elas não estão mais com tanta força quanto eram há pouco tempo atrás. A qualidade delas caíram um pouco, as Rainbow High perderam um pouco de articulação, mas em geral ainda são bonecas que estão muito boas e bem fortes. OMG eu não sei se tá tão forte assim em vendas, mas elas ainda estão tendo lançamentos, inclusive lançamentos muito bons. Hoje em dia o mercado das bonecas está numa fase muito boa. Não está na melhor fase, com certeza, mas a gente tem bonecas muito boas, a gente tem opções de bonecas muito boas. As Bratz estão de volta com lançamentos muito bons, tanto reproduções quanto bonecas novas. E Monster High está com a G3, que também está sendo muito bom ver a G3, sabe? Tem bonecas incríveis na G3 e é isso. A Barbie, bom, teve lançamentos interessantes como Barbie Extra, agora há pouco Barbie Style Deluxe e Barbie Dream Besties. São incríveis? Não, mas também não são horríveis. E são até bonitinhas, sabe? Então, é isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e comentar o que você achou do vídeo. E até a próxima!